Fala pessoal, eu sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo com frequência nas redes sociais, que é como que você pode estudar e aprender melhor estrutura de dados e algoritmos. Além disso, eu também vou dar uma breve motivação de por que esse conhecimento é tão relevante para a sua vida enquanto profissional de software. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar você, que ainda não se inscreveu no canal, a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Se você já acompanha o nosso trabalho há algum tempo, considere apoiar o nosso canal como um membro e ter acesso ao nosso laboratório de experimentos, além de outros benefícios exclusivos. Então galera, vamos começar conversando um pouquinho sobre o porquê de se estudar a estrutura de dados e algoritmos. Essas duas disciplinas, elas costumam ser dadas em cursos superiores, das áreas de software e também de matemática, né? Nos cursos de matemática que são mais voltados para a parte computacional, também é comum ver essas disciplinas. O pessoal que é mais autodidata, acho que às vezes passa um pouco ao largo dela e aí acaba às vezes procurando um pouco depois como aprender mais algumas coisas específicas, o que é muito bom, muito positivo. Mas mesmo as pessoas que têm a oportunidade de acesso a um curso superior e são expostas a essas disciplinas, muitas vezes não têm a dimensão de como que esse conhecimento vai agregar na vida delas. Então, particularmente, eu gostei muito dessas disciplinas. Em alguns cursos elas são ministradas de maneira conjunta, né? Mas na minha graduação, lá no Instituto Militar de Engenharia, eu tive primeiro estrutura de dados e depois algoritmos, disciplinas separadas realmente. Mas de todo modo faz sentido pensar nessas duas coisas em conjunto, porque no fim das contas elas estão preocupadas com o mesmo problema, que é como que a gente consegue resolver problemas computacionais de maneira eficiente. E por eficiência aqui a gente não está falando de economizar uma linha, de trocar uma operação de potenciação por um deslocamento de bit, esse tipo de coisa que às vezes passa pela cabeça de quem está começando a programar, né? Vou tentar economizar um negócio aqui, fazer um programa em uma única linha, não sei o quê. Não é esse tipo de coisa que vai dar eficiência. Na verdade, esse tipo de prática nem é positiva do ponto de vista de engenharia de software, né? Porque atrapalha a legibilidade do programa. Mas elas estão preocupadas com a eficiência na ordem de magnitude mesmo das operações, assim. Uma coisa que pode fazer diferença entre você conseguir resolver um problema e você não conseguir resolver aquele mesmo problema num tempo de vida hábil para o ser humano. Então tem um vídeo que eu gravei aqui no canal que eu falo sobre o problema da busca, né? Eu pergunto assim, quanto é que vale uma busca eficiente? E naquele vídeo eu falo sobre uma abordagem de busca em que você levaria bilhões de passos para conseguir encontrar algum registro que você está procurando e uma outra abordagem que você levaria centenas de passos, tá? Então a diferença ali é muito brutal e ela depende da forma como você organiza a sua solução. Basicamente do algoritmo que você escolhe para resolver o seu problema. Se você é uma pessoa que trabalha ou deseja trabalhar desenvolvendo alta tecnologia, né, trabalhar realmente na fronteira tecnológica em termos de inovação, você precisa estudar estruturas de dados e algoritmos para que você entenda os problemas clássicos da computação e, principalmente, compreenda as técnicas, né, que você pode dispor para você poder escolher melhores abordagens para um problema ou para o outro. Não necessariamente você vai ter que reimplementar esses algoritmos que a gente está estudando aqui, tá? Na verdade, o ideal é que você consiga realmente utilizar coisas prontas que já foram testadas e estão funcionando de maneira bem eficiente, mas você precisa saber, primeiro, escolher a coisa adequada para o problema adequado, tá? Em termos de utilização de memória, utilização de capacidade computacional. E segundo, talvez você tenha que implementar uma parcela daquele algoritmo, tá? Uma ideia daqueles algoritmos, daqueles problemas, dentro do problema específico que você está lidando. Então eu já tive que implementar uma coisa parecida com busca binária para resolver um problema de computação gráfica, tá? Então num outro domínio ali. Não é à toa que essas grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook, Amazon e por aí vai, têm em seus processos seletivos etapas para que você seja avaliado quanto ao conhecimento de soluções computacionais, tá? E por aí vai diversos tipos de algoritmos, diversos tipos de formas de eles testarem a sua maneira de raciocinar em cima de problemas clássicos de computação mesmo. Por outro lado, há muitos profissionais que não vão estar trabalhando necessariamente ali na fronteira da tecnologia, né? Há muitas demandas de coisas para se fazer que podem até gerar inovações em termos de produtos e serviços, mas que estão mais na área de você realmente saber como utilizar determinado framework, né, uma linguagem, e conseguir fazer as coisas ficarem juntas para você construir um produto. Mas mesmo para esses profissionais, ter uma dimensão maior, né, de como que as coisas funcionam, entender melhor os problemas de computação, vai mudar a forma como você enxerga a programação. Então, estrutura de dados e algoritmos foram as disciplinas que, para mim, mais impactaram a forma como eu poderia enxergar
o ato de programar mesmo, tá? O ato de desenvolver soluções para problemas computacionais. Então você pode pensar, por exemplo, que da mesma forma que assimilar os clássicos de literatura e de filosofia vão te dar repertório para melhor compreender situações na vida e poder refletir sobre coisas do seu dia a dia, assimilar os algoritmos, né, e os problemas clássicos de computação também vão ampliar o seu repertório e permitir que você enxergue as situações do seu dia a dia enquanto desenvolvedor de uma maneira muito diferente. Bom, passado esse preâmbulo da motivação, vamos ao núcleo desse vídeo, que é como que você pode aprender e desenvolver melhor essas técnicas. E não tem mistério, é você realmente praticar o máximo que você puder. Então, primeiro tem uma etapa em que você tem que conhecer, né? Você tem que conhecer o problema, a estrutura de dados, o algoritmo, e aqui no canal a gente já tem vários vídeos a respeito disso. Então, na playlist de estrutura de dados, você vai encontrar as listas, tá? Tanto a lista em alocação sequencial quanto a lista encadeada, que é bastante importante para você entender outras estruturas mais complexas lá na frente. Você vai encontrar pilhas, filas, que são estruturas bem clássicas. Também temos conteúdo sobre árvores, e a gente entende como implementar uma árvore binária de busca. E aí um curso clássico dessa área de estrutura de dados seguiria também com as árvores balanceadas, e aí geralmente se escolhe uma delas para abordar, porque não dá para estudar tudo em um semestre, né? Então ou você vai ver uma árvore AVL ou uma árvore rubro-negra. E podem falar também um pouquinho sobre uma árvore B, que é um tipo de árvore especial que você tem para armazenamento persistente, geralmente. Tem questões de grafos, né? Então é muito importante entender pelo menos como é que você pode representar grafos e percorrer os grafos. É uma estrutura de dados muito importante na computação, tá? E outras estruturas especiais como o heap, para implementar a lista de prioridade, e também a tabela de hash. Então eu diria que essas são estruturas de dados básicas, né? As clássicas que você deveria se preocupar em entender primeiramente. E aí tem uma etapa de exposição, né? Você entende qual que é a ideia por trás daquela estrutura de dados. Você deve focar principalmente em entender como que ela faz busca, inserção e remoção de novos elementos, né? Então entenda como é que é a complexidade dessas operações, quais são as vantagens e desvantagens dela, e você vai ter que implementar, tá? Não tem para onde correr, você vai precisar implementar essas estruturas para você realmente entender. Então quando você estiver implementando, você vai ter uma série de dificuldades ali, e isso vai te fazer ser um melhor programador, tá? Se desenvolver melhor mesmo nessa capacidade e até compreender melhor essa teoria que você já tinha sido exposto. Para chegar nesse ponto aqui em que eu gravo esses vídeos para vocês e eu recebo vários feedbacks muito legais, né? As pessoas comentando que a explicação foi muito boa, foi didática, que eu estou demonstrando conhecimento ali. Então, para chegar nesse ponto, eu tive que implementar muitas vezes essas estruturas de dados. Então, eu implementei primeiramente no meu curso, na graduação, que foi um curso que foi na linguagem C, eu implementei em C. Quando eu estava aprendendo uma outra linguagem, Objective-C, estava aprendendo a desenvolver para o iOS, eu utilizei como motivação assim, né, de algum problema para eu resolver com aquela linguagem antes de fazer realmente os apps, eu utilizei a implementação de estruturas de dados. Tá? Então eu implementei a árvore binária em Objective-C, implementei várias dessas coisas, e agora eu estou implementando para vocês aqui em Python, tá? Eu já implementei em Java, enfim, implementei várias vezes essas estruturas para entender cada vez mais sobre elas. Como recomendação de material para estudar essa parte, além dos vídeos aqui do canal, eu deixaria o livro Estrutura de Dados e Seus Algoritmos, aqui do Jaime Luiz, com esse sobrenome que eu não consigo pronunciar, e também Lilian Marquezon, tá? Então eu tenho esse livro nessa edição mesmo aqui, essa capinha verde, ele está emprestado para o meu irmão, então não tem como mostrar aqui no vídeo. E boa parte das ideias que eu apresento aqui nos vídeos segue a forma como esse livro apresenta, tá bom? Para quem quiser adquirir o livro, eu vou deixar os links de afiliado aqui na descrição do vídeo. E é isso, se tiver interesse realmente em comprar, você também pode ajudar um pouco aqui o canal. Passando especificamente para a parte de algoritmos, eu diria para você entender primeiramente os problemas de ordenação e busca, tá? São os problemas mais clássicos e que são base de vários outros problemas dentro da computação. E aí busca é um mar muito grande, tá? Porque tem tanto a questão de fazer uma busca em estruturas lineares ali, né? E você poder fazer uma busca linear, uma busca binária, como as buscas em estruturas como árvores e grafos, que você já vai acabar estudando quando estiver estudando essas estruturas de dados, tá? Então entender bem esse problema da busca e da ordenação vai ser um diferencial para você. Depois disso, algumas outras técnicas que você deve prestar bastante atenção. Algumas delas você vai acabar utilizando dentro de alguns desses outros algoritmos, né? Então, por exemplo, recursão, né? Muitos algoritmos de árvore e até mesmo de ordenação vão utilizar a recursão. Tem a técnica de dividir para conquistar, que é a base do merge sort e também de outros algoritmos recursivos. Então é uma coisa
relevante para você ter no seu repertório. E depois disso tem uma série de algoritmos que são algoritmos de otimização. Então tem os algoritmos gulosos, tem os algoritmos de programação dinâmica. Então o nome do canal é o mesmo nome de uma técnica, né, de solução de problemas. E eventualmente você pode chegar a estudar sobre o que é um problema NP completo, que é um tipo de problema muito mais complicado de ser resolvido num tempo razoável, né? E você vai conseguir apenas bolar heurísticas, né, bolar ideias, algumas técnicas de tentar encontrar uma solução ali, mas você não garante que aquela solução realmente é a melhor solução de todas. E aí, para essa parte específica de algoritmos, eu vou recomendar 2 outros livros. O primeiro deles é esse Algoritmos, aqui do Papa Dmitri. É um livro mais fino, mais conciso. Geralmente ele não aborda todas as coisas dadas em um curso de um semestre, mas ele aborda bastante coisas até que ficam de fora ali, porque são um pouco mais avançadas, tá? Então ele começa falando um pouco sobre alguns algoritmos mais dispersos, fala inclusive sobre o algoritmo de Euclides para calcular o máximo divisor comum, e aí depois ele entra numa parte mais específica de grafos e segue para uns algoritmos ali de otimização. E o segundo livro é, claro, a conhecida como Bíblia dos algoritmos, vamos assim dizer, que é o do Cormen, né? Então esse aqui é realmente um livro denso, né? Um livro grande, tem bastante conteúdo, assim, inclusive ele vai abordar várias estruturas de dados que a gente está vendo aqui, que eu citei. E é um livro que também tem bastante rigor matemático, então ele pode afastar algumas pessoas em um primeiro momento, tá? Porque ele vai realmente explicar sobre a notação do Lagrange e algumas outras notações que você pode utilizar para entender sobre a complexidade, né? O consumo de recursos dos algoritmos. E ele vai sempre tentar provar de uma maneira bem rigorosa, né? Fazer uma análise ali de por que aquele algoritmo funciona e de como que você chega na complexidade, esse tipo de coisa. Então, se você não tiver com uma base mais sólida de entender matematicamente o que é uma função, por exemplo, né? Um dos conhecimentos principais ali vai ser essa questão de função e também um pouco de combinatória, de probabilidade, pode ter um estranhamento ali, uma dificuldade inicial ao consumir esse livro. Então pode ser um livro de segunda passagem ou de algumas consultas pontuais em algumas partes. Além dos livros, há várias plataformas gratuitas que você pode exercitar o seu pensamento computacional resolvendo problemas, tá? Eu vou citar algumas delas aqui. Infelizmente elas estão todas em inglês, mas eu pretendo explorar no nosso laboratório vários desses exercícios, né, vários desses tipos de problemas em uma série experimental chamada 10.000 horas de código. Então eu vou apresentar alguns problemas e resolver para os membros em linguagens de programação variadas para a gente poder experimentar algumas coisas diferentes ali lá no nosso laboratório. Então você pode também se tornar membro do nosso canal para usufruir e interagir com esse conteúdo. Então a primeira delas que eu vou apresentar é o HackerRank, que tem vários problemas classificados por tipo de habilidade ou por linguagem de programação, por nível de dificuldade, enfim. Você pode interagir com ela de várias formas, né? Você pode ver aqui, parte de algoritmos, C, Python, programação funcional, várias coisas que você pode ir se testando, tá? Na forma de desafios ali, tentando resolver. A segunda é muito interessante, ela se chama Coding Game, que ela propõe para você desafios computacionais assim também, só que na forma de jogos. Então você tem acesso a um espaço em que você vê um editor de texto de um lado e um game do outro, tá? Ele te propõe o problema e aí você codifica, dá a solução. Quando você manda rodar os testes vêm na forma de coisas ali dentro do jogo, né? Então, tipo, inimigos que vão tentar te destruir, esse tipo de coisa, e você tem que solucionar o problema, né? Não morrer, basicamente, ali dentro do game. E uma terceira opção, e essa sim em português, seria o site Spod Brasil, que apresenta problemas similares aos que a gente encontra na Maratona de Programação, né, que é uma competição que os estudantes da área de desenvolvimento de software podem participar e é uma experiência bem interessante, tá? Então fica aí a dica de algumas plataformas que você pode encontrar problemas para você se desafiar e também se afiar nesse conteúdo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido te motivar a estudar esse conteúdo que é transformador na vida de um profissional de desenvolvimento de software e que eu também tenha atendido você com algumas indicações úteis para os seus estudos. É claro que o conteúdo aqui não é exaustivo, né? E a gente pode continuar essa discussão aqui nos comentários, quem tiver aí outras recomendações de bons livros, de bons materiais para se estudar. É claro que você pode colocar aí nos comentários e a gente vai trocando uma ideia, tá certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao trabalho. Muito obrigado e até a próxima!